Vamos lá. Na página 23, a gente já vai para as questões de vestibular. Só a página 23 mesmo, tá, gente? Vai ser rapidinho, vamos fixar esse assunto das conjunções. Eu passei para vocês a resposta da página 18. Não, né? Não lembro. Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações das aulas. Não, na semana passada eu passei o Kahoot com vocês e a gente fez a questão 9. Tá, eu vou fazer o seguinte, então, com vocês. Eu vou colocar no eClass esse vídeo, né, dessa nossa correção, e vou colocar o gabarito da aula passada, tá bom? Das questões de 1 a 8, da página 18 das páginas 18 e 19. E aí a gente se concentra aqui na página 23. Beleza, Marcos? Eu vou anotar o nome dela aqui para ela não levar falta. Obrigada por avisar. Lívia. Obrigada. Então vamos lá. A primeira questão, né, da Federal do Maranhão, ela começa assim. Television may be a splendid medium of communication. A televisão pode ser um meio esplêndido de comunicação. Vai entrar uma conjunção aqui nesse espaço. It prevents us from communicating with each other. Então, quando ele diz aqui, it prevents us from communicating with each other, qual é o sentido dessa frase que ele está trazendo? É de justamente fazer uma oposição, né? Prevents, impede, nos impede de nos comunicar uns com os outros, with each other. Então tá, se na primeira oração tá falando que é esplêndido, mas na segunda já diz que causa um impedimento, já traz um problema, então a gente sabe que aqui só vai conseguir encaixar uma conjunção que faça essa contraposição. Aí a gente já consegue entender qual é o sentido da conjunção em si. Então, qual seria ela? Vamos ver aqui cada letra, né? Therefore. Therefore significa portanto. Vocês podem, inclusive, anotar essas traduções aí. Essas conjunções, assim, maiores, né? São palavras mais extensas. Elas costumam vir em trechos de livro, no Enem. Jornais, assim, artigo de jornal. Because. Because é um porquê de explicação, né? Um porquê de resposta. Então, não tem nada a ver. Otherwise, deu branco aqui. Significa caso contrário. Bom, ela até faz uma contraposição, mas ela também finaliza um raciocínio. A televisão é esplêndida. Caso contrário,
isso nos impede de comunicar. Opa, então, não encaixou, não trouxe a comunicação correta. Whether é sinônimo de if, né? Se. Então, também não cabe aqui, porque não é condicional. Então, a resposta certa é however. However, sim, que significa no entanto. Deixa eu ajustar aqui. Opa. Tá? Então, a resposta dessa primeira questão aí da UFMA é however. Ela que preenche corretamente o sentido. A segunda é the problem is that man is destroying many trees. Vocês conseguiram entender a tradução dessa aqui? Não é muito difícil. É bem parecido com o português. And, conjunção, causing a problem deforestation. Então aqui está falando do mesmo assunto, não está fazendo uma contraposição. Me respondam aqui, eu vou até deixar a caixinha do chat aberta. Qual é a conjunção que se encaixa perfeitamente nessa frase? If significa ser, né? De condicional. Então, the problem is that man is destroying many trees. If causing a problem, se causando problema, não tem nada a ver. Because. Bom, o because, ele é uma conjunção que vai fazer com que a primeira explique a segunda oração. E é o contrário. A segunda oração é que traz realmente a causa, a explicação, o complemento para a primeira. Então, também não é because. Although, apesar, também é igual if, não tem nada a ver. Therefore, já que therefore significa portanto, então a gente não precisa nem se bater com instead of no lugar de. Não tem sentido. Aqui, realmente, letra D, therefore. Vamos aqui para a terceira. Mary was smiling. There was sadness in her eyes. Sadness é tristeza, né? Sad é triste, sadness, tristeza. Então, bom, como é que na boca ela estava com uma expressão e nos olhos ela estava com outro ainda, outro sentimento? Qual é a conjunção que vai trazer aqui essa contraposição das emoções na Mary? Pensem aí um pouquinho, tentem me responder aqui pelo chat. Vocês têm que ter em mente que para uma prova de Enem, vocês precisam ganhar bastante vocabulário. Então, enquanto a gente está fazendo essas questões aqui, anotem sempre as traduções, procurem ler. Vocês já devem ter uma ideia se vocês vão fazer inglês ou espanhol na prova de vestibular. Agora, para uma prova de UEPA, ou se vocês planejam fazer alguma outra prova estadual de vestibular, vocês precisam ter um conhecimento maior de gramática. Deixa eu só passar esse carro aqui. Tá? E eu falo isso para vocês porque vocês estão no segundo ano.
provavelmente a prova do Enem ano que vem, ela vai ser no final do ano normalmente. Apesar de a desse ano ter a data alterada, ano que vem, acho que eles não vão relaxar, não. Vai ser ali por volta de outubro a prova. Então, vocês têm que pensar que vocês só têm 1 ano e meio para estudar. Mas ainda é mais tempo do que quem já está no convênio. Então, se preparem desde já para essa prova. Tá? Vão ganhando vocabulário, vão entendendo como é a gramática do idioma, para que vocês tenham um resultado excelente no Enem. Apesar de serem apenas 5 questões, elas têm um bom peso. Então, o fato de vocês fecharem a prova de inglês, né, tirar aí, acertarem as 5, pode ser que seja muito mais do que 5 pontos. Pode realmente ser decisivo para que vocês tenham uma boa pontuação e fiquem na frente de outros. Então, vamos lá aqui responder finalmente a quarta questão. Yet, ainda, não faz muito sentido. Despite, apesar de. Então, realmente aqui faz sentido que a empresa, ela terminou o serviço, apesar da forte chuva, da chuva pesada. A quinta questão. Aí já é um textozinho, né, que a gente vai marcar alternativas. As alternativas estão lá em cima da página. Que complete todo esse texto. Então, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. He asked me, conjunção. I was going on a trip. Trip é viagem. Ele me perguntou, eu estava indo para uma viagem. I want to go. No espaço de novo. She invites me. E o terceiro parágrafo. She couldn't stay longer. She had an appointment. Appointment é reunião. We have no money. We can't buy anything. Então, são 4 espaços que a gente vai precisar completar corretamente com as conjunções. Vamos aqui para cima. He asked me. Ele me perguntou se eu estava indo para uma viagem. É o que combina realmente. Então, a gente vai descartar as letras B e E, porque elas não trazem essa conjunção if, que significa se. I won't go because she invites me. Eu não irei porque ela me convida? Não faz sentido. Eu não irei a menos que ela me convide. Unless, a menos que. Então, olha, foi bem rápido de responder essa questão. Porque a gente não precisa se bater com todas as conjunções. Se fosse o caso de, professor, eu não sei o que significa unless. Bom, você pode ir para o restante. Não fica se batendo muito numa palavra que você não conhece. Tenta ver as outras opções que você tem. Aí você iria tentar deduzir o sentido através de because, através de since, que é desde. E alguma você ia conseguir encaixar, porque aqui são 4 alternativas. É mais fácil de você ver o que você conhece e o que não conhece. É a sexta questão. For is a conjunction. For é uma conjunção. E aqui, olha, as provas da UEPA, às vezes elas vêm assim também. Elas não vêm traduzidas, elas são totalmente em inglês, bem como outros vestibulares estaduais. Então, ele coloca aqui, for one enemy, he has 50 friends. Bom, será que aqui ela está trabalhando como uma conjunção? Porque for a gente sabe que é para, mas ela tem que estar juntando as orações, tem que estar juntando as palavras, né? Palavra é mais para preposição, conjunção junta frases, junta orações. Então ele tem que fazer
essa função dentro da frase. Isso eu acredito que vocês já estejam mais acostumados a ver dentro da língua portuguesa, a função de uma palavra. Então, for one enemy, para um inimigo, ele tem 50 amigos. Não juntou os elementos. Então, a letra A a gente descarta. I asked Bill to come, for I had something to show him. Eu pedi, asked pode ser tanto perguntar quanto pedir. Eu pedi pro Bill vir, pois eu tenho algo para mostrar a ele. Opa, então aqui o for, ele está fazendo essa ligação entre as duas orações, entre os dois elementos da frase. Então, a gente já sabe que na sexta questão, a letra B é que está correta. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas letras C e D. The crowd made way for the procession to pass. Não é população. Quando está cheio de pessoas, né? A multidão fez uma passagem para a procissão passar. Não faz essa explicação dos elementos na frase. We didn't wait for the others to join us. Nós não esperamos pelos outros para se juntar a nós. Nós não esperamos os outros. Não precisa nem ter a palavra for aqui. E ainda assim a gente consegue ter o sentido completo da frase. Então a letra D também é descartada. Sétima questão. I can't understand English. I don't speak it. Essa aqui vocês falam bastante, né? Qual é a resposta correta para essa sétima questão? Respondam aí para mim. And, but, the, as, so. Aí, Isabel, isso mesmo. But. O que significa as? As outras eu acho que vocês estão se lembrando, mas e as? Não é tão comum. O que significa? Como? Isso mesmo. É um comparativo. Oitavo. I could not buy a new poetry book. Eu não pude comprar um novo livro de poesias. I had no money. Então, ele não está fazendo um contraponto aqui. Ele está fazendo o quê? Uma explicação. Therefore, ele significa portanto, né? Ele até faz uma conclusão, mas ela não se encaixa no que a gente precisa comunicar aqui na oitava. Eu não comprei um novo livro de poesia, pois eu não tinha dinheiro. Nesse caso, a gente vai usar o for. Tá? Porque a segunda oração, o segundo elemento, ele traz a explicação para a primeira. E não ao contrário. Se fosse ao contrário, a gente usaria o therefore. Porque o primeiro elemento, ele traz a explicação. Ah, aconteceu isso daqui, portanto, aconteceu esse outro. A nona é a Federal do Piauí. He had time. He didn't want to do it. Ah, então tinha tempo, mas não quis fazer. Qual seria a resposta certa aqui nessa nona questão? Sim. Eu não vi a 5, você pode mostrar de novo? Posso, meu amor? Posso sim. A quinta foi a letra A. Então, voltando aqui para a nona, since é desde. Desde que ele tinha tempo,
Não quis fazer? Não. As, como? Comparativo. Não, também. Still, ainda. Não, porque não é uma coisa que ele ainda vai fazer. Não se encaixa. Yet, né? Até também. Pode ter esse sentido de ainda. Não se encaixa. Nesse caso, apesar. Apesar de que ele teve tempo, ele não quis fazer. Thought. E a 10ª? She speaks English, French. Ela fala inglês, francês. Bom, então, como está dizendo que ela fala aí esses 2 idiomas, a gente sabe que vai ser que ela fala um, bem como o outro, tanto quanto o outro. E a gente também sabe que não é negativo, ou aliás, a gente não opa, vai saber aqui que não é o afirmativo porque está faltando a partícula que vai realmente trazer esse tipo de compreensão. Ela não fala o inglês e nem o francês. A gente vai colocar aqui letra A. Nem poderia ser a letra B, porque sempre primeiro vai vir o neither. Então, a letra B, a letra E nem está correta, né? Porque não é or, é nor. Para poder acompanhar o neither, tem que ser nor. Também a letra D estaria errada por causa disso. E a letra C, se é either, tem que ser or. Se for neither, nor. Então, as outras, na verdade, elas estão até escritas erradas. Dava para deduzir que seria a letra A. E aqui a última que a gente vai fazer nessa aula. We haven't seen Catherine, Alice at the party. É o mesmo sentido aqui da 10ª. Então, se ela está negativa, a gente não viu nenhuma e nem a outra na festa. Vocês já conseguem responder. Qual é a resposta certa aqui para a questão 11? Não vai ser a letra D, né? Porque não existe nor e or. Não é assim que é a conjunção correlativa. A letra E também está escrita errada, porque não é neither e or. Teria que ser nor. Rapaz, agora que eu vi que aqui no livro as letras B e C estão iguais, né? Either or. Agora eu não sei dizer para vocês se isso foi um erro da edição do livro ou se no vestibular foi assim. Porque eu não pesquisei essa questão. Nesse caso vai ser a letra ou a letra B ou a letra C. Opa, porque como ele já está falando na frase que ele não viu uma, bem como a outra, não está na própria conjunção a função de negar a frase. Por isso que a gente vai colocar either or. We haven't seen either Catherine or Alice at the party. Porque a partícula negativa já está presente na frase. Aí pode ser a letra B ou a letra C, que agora que eu vi que elas são iguais. O livro trouxe que a resposta certa é a C. Enfim, a letra B é igual ou a letra B ou a letra C. Tá? Então, eu vou colocar essa gravação no YouTube e vou levar para vocês também no eClass o gabarito da aula passada, tá bom?
das questões 1 até a 8.